Senhor presidente, são 3 minutos, não, são mais. Será corrigido aqui. Mas, senhor presidente, colega, aqui tem um carinho muito especial, desde na época de PSB, Rafael Mota, também apaixonado aí pelos voos, pelos ares, e assim como eu, um filho de aviador e sempre um sonhador. Mas eu tenho sempre subido aqui essa tribuna para tratar de assuntos do nível nacional, do âmbito nacional, discutindo questões desde a nova Previdência, agora a nova reforma tributária, mas eu não posso deixar de olhar para a minha paróquia, para o meu estado do Tocantins. E tenho dado os créditos, tenho dado os tempos para que o governador se organize, que a equipe entre em sintonia. No começo do ano, aqui falávamos muito sobre o ex-secretário de Saúde, Renato Jaime. Aqui, por várias vezes, vim dizendo que nas mãos dele, naqueles momentos, carregava o sangue de muitos tocantinenses. Filhos, filhas, mães, pais, que sofriam nas filas e dentro dos hospitais regionais do estado do Tocantins. De Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Palmas, Augustinópolis, e aí se vai indo. Entrou o novo secretário. Dei a ele até agora aqui o crédito. Encontrei com ele dias atrás em Palmas, tem um senhor muito simpático, não o conhecia, não conheço pessoalmente, mas se apresentou ao deputado. Dei a ele o crédito do tempo, para ver se ele conseguia entender o tamanho do problema que ali ele assumia, para ver se ele trazia o tamanho da solução vinda lá do estado de Goiás para apresentar no Tocantins, porque de lá ele é oriundo. E aqui volto hoje. Dias atrás foi noticiado na imprensa do estado que o HGP, que é o principal hospital regional do estado do Tocantins, em Palmas, a capital, estava nos seus índices mais baixos de ocupação, ou seja, tinha conseguido botar a máquina para andar. Quando eu vi a matéria, fui constatar os olhos no HGP. Cheguei lá, vi os mesmos corredores cheios de maca ao chão, cadeiras de fibra, pessoas alocadas em condições não tão prudentes, não tão saudáveis, não tão dignas. Mas é o tempo que achei que ali ele estava organizando para poder oficializar aqueles dados. Mas hoje, um jornalista muito respeitado no estado do Tocantins, que é o jornalista Kleber Toledo, noticiou uma matéria que traz o promotor Tiago Ribeiro, um valoroso promotor que, assim como esse deputado, teve a curiosidade de constatar aos olhos no HGP se o que era dito oficialmente pelo governo do estado condizia com a verdade. E o atual secretário, junto com o governador e a sua equipe, prefere tampar o sol com as peneiras e continuar a enganar a população com falsas notícias e falsos dados oficiais, que é o pior de tudo. Porque, como assim lá chegou agora o doutor Tiago Ribeiro, promotor, assim como eu também constatei, falta de medicamento, falta de profissionais, aonde tem necessidade de ter, no mínimo, numa sala vermelha, 4 médicos para atender lá quase 20 pacientes, só tinha um médico sobrecarregado, os médicos com uma condição completamente desumana de trabalho e os pacientes com condição também desumana de atendimento. Mas me traz tristeza, senhor presidente, quando eu vejo lá no HGP a falta de medicamento, de insumo, material de expediente, material de trabalho, cargas horárias respeitadas dos médicos, enfermeiros e os seus auxiliares. Eu ainda olho para o mesmo HGP, moro lá do lado, e vejo um mesmo guindaste colocado sem nenhuma única utilidade naquele hospital, com seus pagamentos rigorosamente em dias. Vejo ainda perpetuado no Tocantins uma história da máfia dos papéis, porque não já basta o governador vir de São Paulo trazendo a máfia dos combustíveis adulterados. Não foi à toa que, levando a tiracolo o seu sobrinho para uma viagem internacional em Dubai, o mesmo sobrinho precisou na Polícia Federal explicar quantos dias gastaria no exterior, que dia ia, que dia voltava, porque senão seu passaporte não seria liberado, porque ele é sim, Claudinei Quaresmi, alvo denunciado de um esquema de lavagem de dinheiro e de combustível adulterado no estado de São Paulo. Mas mesmo assim o tio governador levou o sobrinho secretário para passear à custa do erário público, dos medicamentos, por Dubai e por aí vai indo. Agora, a máfia que se coloca no Tocantins é a máfia do papel, senhor presidente, que lá se gasta 92 milhões de reais e até agora não veio um único servidor, uma única pessoa do governo do estado do Tocantins explicar aqueles números que foram lá apresentados de janeiro de 2018 até o mês passado, gastos pelo governo do estado em 92 milhões de reais em cópias de papel xerox e aluguel de máquina de giracópia. É um absurdo, senhor presidente. O Tocantins hoje vive um momento quase que de terra arrasada. O governo se faz indiferente com a população, quer enganar com tapinhas nas costas, com eventos queimando foguetes, com seus
puxa-sacos de governo ao lado, fazendo eventos de PPA, que não se explica sequer o que vai ser feito de imediato e muito menos à frente, e lá faz apenas uma farra de governo, para tentar enganar o povo naquela teoria do pão e circo. Mas a população do meu estado começa a abrir os olhos. Aliás, já há bastante tempo, desde o seu começo de governo, abriu os olhos e viu que alguns erros foram cometidos. Eu só espero, presidente, que alguém do governo do estado de Tocantins venha, de forma oficial, trazer verdades com relação à saúde pública, com relação à segurança pública. Agora mesmo, esse deputado esteve segunda-feira na segurança pública do estado de Tocantins para falar com o secretário Cristiano Sampaio, na condição quase que de um oficial, para entregar a ele algumas perguntas que ficaram pendentes com relação a uma audiência pública que foi feita aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Presidente, para terminar só mais um minuto, senhor presidente, para finalizar mais um minuto. E lá estive. A audiência é essa marcada pelo próprio secretário, porque no dia, há uns 15 dias... Quando, há uns 15 dias atrás, que solicitamos essa mesma audiência, ele alegava estar muito ocupado e precisava de uma folga na agenda. Permitimos a ele essa folga, a marcar quando fosse necessário e pudesse por ele ser feita. Ele marcou segunda-feira, às 11 horas da manhã, em Palmas. Lá fui, com os mesmos questionamentos pendentes com relação à extinção do dracma, às perseguições dos delegados de Polícia Civil, aos deslocamentos de delegados de região norte para região sul e sul para norte sem explicação, ao deslocamento de ações e investigações de delegados que investigavam parentes de deputados estaduais ligados ao atual governador, sem nenhum tipo de explicação. E lá dei com os burros na água, porque o secretário alegou que estava ocupado com o chamado do Palácio Araguaia pelo governador, que está em Dubai, e o vice que estava ao interior. Aliás, estava na sua sala lá aguardando eu sair para não ter que responder perguntas óbvias para respostas óbvias que ele não consegue dar. Então eu peço ao governo do estado do Tocantins que tenha uma responsabilidade e respeito com o nosso Tocantins.